Meus fisiologistas da prática, como você sabe, nós estamos nos encaminhando, nós estamos conversando, discutindo questões preponderantes para a montagem do nosso treino, questões preponderantes que estarão, obviamente, muito mais próximas da percepção dos nossos alunos. Nós estamos conversando sobre montagem, o passo a passo da montagem, tudo que pode pervoltar a montagem da sessão de treino. E obviamente quando falamos de montagem de sessão de treino, nós temos ela dividida em algumas partes, como você pode acompanhar ao longo dessas aulas. Eu não vou me estender aqui, mas relembrando, nós temos a parte de preparação, nós temos a parte principal e nós temos o fechamento. Ou seja, essas três partes compõem uma sessão de treino como um todo. E a partir daí, uma vez que você encara a sua sessão de treino, que ela deve ter essas três partes, por mais que você não use nada mais do que nós vamos falar aqui, eu creio que esse conceito já te dá uma determinada liberdade, já te abre portas, já te amplia horizontes no que tange a como você quer, como você vai aplicar esse tipo de conceito na prática, ou como você vai lidar para com seus alunos quando o assunto é sessão de treino. Se você inconscientemente incorporar esse conceito, você vai saber que toda sessão de treino por mais que você não esteja vendo nada, ok? Você vai saber, você sabe que você tem que começar, preparar o teu aluno, ter a parte principal, que é onde é o objetivo principal, e depois você tem que fechar, fazer algum tipo de fechamento. E esse fechamento ele pode ter várias maneiras. O mais louco, e o que eu quero que você entenda, e a sugestão que eu tenho para que você se abra é, eu estou te dando exemplos do que pode conter, dos conteúdos dessas partes. Ou seja, o que são os conteúdos de uma preparação? Nós vimos todos eles, nós vimos o que são cada um deles, nós vimos o que quer dizer cada um deles. Agora, a partir dessas aulas, dessas últimas aulas e da aula de hoje, nós vamos conhecer quais os conteúdos dessa parte principal. O que compõe uma parte principal, o que pode compor. Isso aqui serve, meus fisiologistas, novamente, para que você apenas abra, amplie o teu olhar. Eu não quero, novamente, que você siga o que eu faço. Obviamente, se você achar que deve, ficarei muito feliz em você seguir. No entanto, se você discordar em algum ponto de mim, e isso pode ser muito plausível, por favor, eu estou repetindo isso porque eu quero te deixar livre. Apenas se abra e entenda que, de repente, eu entendi que isso pode acontecer. E daqui a alguns anos você pode mudar de ideia ou não. Mas enfim, apenas carinho no que eu estou te falando. Abra-se, entenda que quando nós prescrevemos através de capacidades físicas, nós temos mensurações muito mais fidedignas, mensurações objetivas, e nós temos uma oportunidade de demonstrar para os nossos alunos o sucesso da caminhada, o sucesso da jornada, resultado, em outras palavras. Legal? Então, na aula de hoje nós vamos conhecer sobre mais um momento, mais um conteúdo dessa parte preparatória. Quando falamos em sessão de treino, nós temos essa parte de preparação, essa parte de parte principal. Nós temos a parte principal, meus fisiologistas da prática. Quando nós falamos em parte principal, eu vou falar agora do condicionamento cardiorrespiratório ou cardiovascular. Legal? Ou também chame do jeito que você quiser, condicionamento aeróbio, condicionamento cardiovascular, condicionamento cíclico, enfim. O que é importante que nós entendamos aqui, quando a gente fala em condicionamento cardiorrespiratório, a minha concepção é, nós aqui especificamente iremos entrar com exercícios cíclicos, não exercícios mistos, nem exercícios que são globais ou compostos, não, exercícios cíclicos, ok? Nós vamos entrar com exercícios, portanto, dinâmicos, que eu chamo de dinâmicos. Então, a primeira característica dessa parte de condicionamento cardiorrespiratório é o fato de nós utilizarmos, portanto, então, exercícios dinâmicos. Exercícios dinâmicos, meus fisiologistas da prática, isso mesmo. Com o intuito, obviamente, de utilizando exercícios dinâmicos, nós priorizarmos. Eu não estou falando que é exclusividade novamente, toque com carinho nas palavras, mas é o momento de nós priorizarmos esse tipo de treinamento através de exercícios dinâmicos. Uma vez que nós priorizamos esse tipo de treinamento, grande parte, não é totalmente, no entanto, grande parte das adaptações serão nesse intuito aqui cardiorrespiratório, legal? Apesar de você ganhar força também, apesar de você ganhar resistência muscular global localizada, você também tem um aumento
do teu condicionamento cardiorrespiratório e a depender do estresse fisiológico que você gerar, a depender do tipo de estresse, a depender da magnitude desse estresse, você automaticamente irá, obviamente, subtrair desse tipo de estresse fisiológico de condicionamento de exercícios dinâmicos, um grande parte desse estresse, um estresse cardiovascular, um aumento aí de débito cardíaco, um aumento do VO2 máximo. Então o intuito aqui principal, nessa parte, assim como o intuito principal, e eu não estou falando também, não estou colocando como exclusivo, novamente, carinho nas minhas palavras, entendo o que eu estou te falando, não é exclusivo, no entanto é principal. Grande parte das adaptações fisiológicas que virão desse condicionamento cardiovascular serão a nível cardiorrespiratório, será a nível de VO2 máximo, ok? Resistência muscular de média duração, resistência de força de média duração, ok? De longa duração, perfeito? Assim como quando nós comentamos nas aulas anteriores sobre força, o momento de força, não exclusivamente, no entanto, grande parte dessas adaptações que serão advindas desse estímulo de força, desse estresse fisiológico de força, serão, obviamente, a nível de hipertrofia, a nível de ganho de força. Nós teremos um ganho, adaptações fisiológicas a nível cardiovascular, cardiorrespiratório, melhora de cardiorrespiratória? Obviamente que sim, nós teremos sim. No entanto, grande parte, maioria, será advindo de força. E, obviamente, isso respeitando aí, olha que onde estava meu microfone, meus urologistas. Vocês nem me avisaram, né? Vocês nem me avisaram que o meu microfone estava aí. Beleza, beleza. Brincadeiras à parte. Não grande parte, no entanto, nós teremos aí, desculpa, não exclusivamente, no entanto, grande parte, prioritariamente, nós teremos advindas da especificidade de estresse. Assim como nós já conversamos nesse curso aqui sobre a lei da especificidade do estresse, pô. Você vai dar um estresse fisiológico específico, você garantirá grande parte da adaptação específica àquele estresse. Isso faz muito sentido, legal? Afinal de contas, você tem estresses e respostas agudas, comportamentos agudos do seu organismo de acordo com determinado estresse. Se você aumentar ou diminuir ou mudar esse estresse, você vai ter outro tipo de resposta do organismo, ok? No que tange aí a comportamento para se ajustar ao estresse do exercício, seja ele qual for. Então, respeitando esse tipo de estresse fisiológico, esse tipo de resposta, de comportamento do organismo, nós teremos um estresse advindo, adjacente a esse mesmo nível, essa mesma magnitude de especificidade. Legal? Então, aqui nós estamos falando de condicionamento cardiorrespiratório, grande parte dos exercícios serão exercícios dinâmicos e, obviamente, nós faremos exercícios aqui aonde? Exercício em esteira, bike, transport, corrida. Vamos supor aqui um exercício funcional para que você consiga ampliar. Burpees, que é um exercício funcional. Subir escada, subida de escada. Entre outros movimentos, por remo, etc. Então, mesmo esqui, né, que tem aparelhos assim funcionais que são chamados esqui. Beleza? Então, meus urologistas da prática, se você nunca viu um esqui, um aparelho de esqui, depois você bota no Google aí esqui, que você vai ver que é tranquilo. É um movimento também dinâmico, um exercício dinâmico. Então, meus urologistas da prática, você pode também conhecer um aparelho que eu ainda não coloquei aqui, não tem problema. Se você identifica que é um exercício dinâmico, legal, tá dentro daqui. Perfeito? Lembrando, meus urologistas, uma vez, o porquê agora, já dando todo o intuito do porquê, eu particularmente me identifico melhor com uma proposta de ensino garantindo a aprendizagem de vocês e não colocando muitas regras para que você faça isso para adquirir isso. Por quê? Cara, nesse curso aqui eu já te expliquei o que é exercício dinâmico e exercício cíclico. Se você tem esse conhecimento, se você deu dada atenção a esse tipo de conhecimento, você consegue identificar seja qual for o exercício que esteja rolando na sua frente, se ele é cíclico, se ele é dinâmico, se ele não é, amigo, se ele é de contra-resistência, se ele não é. Então, por que o professor Adoni sempre, particularmente, adora explicar sobre conceitos e processos? Porque uma vez que você domina esse processo, uma vez que você entende esse conceito, entende não só a teoria dele, mas entende a aplicabilidade dessa jossa, você consegue fazer o que você quiser, você consegue identificar o que você quiser. Você bate o olho, você não precisa ter o livro, você não precisa ter o artigo, você não precisa ter o que for, amigo. É aquilo e é, de fato é e já era. Então, uma vez que você entende aquilo, acabou.
Você não precisa mais ficar viajando, não. Acabou, você entende aquilo, entendeu o que é, identificou o que se torna, o que seria, acabou, amigo. Você tem tudo que você precisa para gerar resultado, para dar show. Você tem tudo que você precisa para dar show. Legal? Novamente, é por isso que muitas vezes as aulas podem parecer que, putz, o professor não está explicando esse conceito muito. No entanto, eu quero que você toque com carinho nas palavras, porque é importante. Se você juntar depois, se você acompanhar a série Fisiologia na Prática inteira, com o coração aberto, e mensurar, medir como era a sua vida como um todo, como era a tua carreira, como era seu olhar perante o exercício na prática, teoria, prática, como o organismo funciona perante a prática, antigamente e depois do curso Fisiologia na Prática, eu tenho certeza absoluta, e minha mão tá no fogo aqui, ele mudou. Se você acompanha coração aberto, Fisiologia na Prática, seu intuito mudou, seu olhar, sua interpretação mudou sobre esses quesitos. Legal? Então, carinho nas minhas palavras quando toca isso aqui. Então, condicionamento cardiorrespiratório, a gente pode dizer respeito a esteira, bike, trânsito, corrida, burp, subida de escada, remo, esqui, tudo que for exercício dinâmico, legal? E aí, meus olhos da prática, obviamente que isso está dentro de uma parte principal, quer dizer então que nós temos um determinado objetivo. Cara, se eu coloco um condicionamento cardiorrespiratório na minha parte principal, obviamente o meu objetivo, um dos meus objetivos e prioridades do mesociclo e também do meu microciclo será aumentar o VO2 máximo, a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Ponto. Legal? É por isso que ele vai aparecer aqui. No entanto, vou te deixar livre. Você pode aumentar o condicionamento cardiorrespiratório do teu aluno num circuito em um determinado momento aí que você tenha um determinado estresse. Como você já sabe, quem acompanha a série Fisiologia na Prática, por que isso aqui a gente não precisa se prender nisso? E eu falo com veemência. Porque, cara, se você entende o que é um condicionamento cardiorrespiratório, qual o estresse fisiológico precisa gerar no organismo para ter esse aumento de VO2 máximo, que você aprendeu, fisiologista da prática aprendeu e já sabe no curso Aptidão Cardiorrespiratória, curso 3 da série, se você já aprendeu isso, já sabe essa jossa, amigo, você precisa do que agora? Você precisa simplesmente de aplicar isso na tua prática. Se você já sabe que não é necessário uma esteira, uma corrida para aumentar o VO2 máximo, você aplica isso na musculação, você aplica isso no crossfit, você aplica isso numa piscina, você aplica onde for. Se está gerando estresse, vai ter adaptação. No entanto, aqui eu estou te dando alguns exemplos práticos de como eu trabalho e de como você pode fazer, legal? Mas, de novo, ao mesmo tempo que eu estou te mostrando, eu estou tirando suas algemas. Numa parte principal, novamente, você pode ter uma parte de força, que nós vimos nas aulas anteriores, como você também pode ter essa parte de condicionamento respiratório. Ok? Isso vai ser extremamente normal. Extremamente normal em alguns treinos. Legal? Ou você pode também querer desenvolver o condicionamento cardiorrespiratório só na musculação. Vai depender do quê? Qual o estresse fisiológico você está gerando na musculação? Qual o estresse fisiológico que está gerando na corrida, ok? Então, tudo isso vai depender do seu estresse fisiológico. Aqui são exemplos, modelos. Isso aqui é da maneira também que eu gostaria de colocar mais para que você consiga aumentar o tamanho da sua caixa de ferramentas, o seu nível de informação para aplicar na prática. Então, como nós prescreveríamos isso? Nós também aprendemos, meus fisiologistas. Nós vamos prescrever, obviamente, baseado na porcentagem do VO2 máximo dos nossos alunos. Então, o primeiro passo aqui, e lembrando, algo básico, algo elementar, que nós já conversamos muito durante a série. Cara, antes de eu ter que montar treino, eu tenho que eu tenho que aplicar avaliação diagnóstica. E você aprende a aplicar avaliação diagnóstica no curso 3, a aptidão cardiorrespiratória. Inclusive, você aprende como montar treino aqui de condicionamento cardiorrespiratório. Todos os métodos que você precisa conhecer tá lá, detalhados, passo a passo. Chegou a hora de você transformar a tua carreira. Se você não viu, chegou a hora de você transformar a tua carreira e tá lá no curso. Beleza? Então, meus fisiologistas, quando a gente fala em corrida, bike, trânsito, a gente faz esse tipo de condicionamento respiratório, geralmente essa parte a gente prescreve pelo VO2 máximo, porcentagem do VO2 máximo. E automaticamente, você, meu fisiologista da prática, já sabe que essa porcentagem do VO2 máximo, ela vai ter correlação com a velocidade do VO2 máximo, que é a velocidade na esteira, que é o seu VO2 máximo. Qual velocidade
da esteira diz respeito ao seu VO2 máximo? É aquilo que você já sabe. Você tem uma mensuração do seu VO2 máximo, obviamente, na esteira. Já que nós não possuímos, por exemplo, um ergospirômetro, que é um aparelho extremamente caro para o investimento em um ambiente de atletas e até no ambiente personal, tem muito caro nos dois. Se você não tem um laboratório de fisiologia, legal, não tem problema. Você consegue ter uma prescrição extremamente coerente, extremamente fidedigna e individual. Eu já te expliquei como. Então aplicou isso aqui, a velocidade que a pessoa achou na esteira, a velocidade de VO2 máximo, seguindo aquele protocolo crescente máximo. Legal? Então, uma vez que nós seguimos o protocolo crescente máximo, já tem o VO2 máximo. Você tem a velocidade de VO2 máximo e é só você aplicar. Se você sabe o 100% do teu aluno, você sabe o máximo, você sabe o que é quase máximo, você sabe o que é moderado, você sabe o que é leve, você sabe o que é pífio, o que não vai gerar adaptação fisiológica e assim sucessivamente. Então você fica livre a partir desses conceitos para prescrever o treino da maneira como você achar devida. Prescrever da melhor maneira possível. Então esse é o intuito da nossa prescrição. E aí, vou dar um exemplo aqui para você, como nós faríamos esse tipo de parte. E lembrando, você vai ter modelos nesse curso ainda para se espelhar, para modelar. Fica tranquilo, você vai ter modelos de como fazer. Então, como nós prescreveríamos esse momento? Você prescreveria, vamos supor que eu quero fazer um intervalado extensivo. Ok? Então, vamos supor que eu já fiz todo o protocolo do método intervalado extensivo, eu já sei o que eu fiz, eu já sei o que eu espero, eu já fiz o VO2 máximo, eu já fiz o teste de tempo limite no limiar de compensação respiratório, eu já tenho todos esses dados, eu já estou minado de dados para que eu possa prescrever o melhor treino do mundo para aquela pessoa, ok? Então, se eu já tenho todos esses dados e eu já conheço o método intervalado extensivo, que é um método baseado na zona 3, que é um método que tem um pouco mais longo, que vai se basear tanto X% do seu tempo limite, é por isso que você tem que fazer o teste de tempo limite antes de prescrever esse tipo de método. Mas enfim, se eu tenho tudo isso, olha o iceberg, eu só estou na ponta do iceberg. A ponta do iceberg é isso aqui, ó, intervalado extensivo. Mas cara, olha para você fazer algo simples, olha a gama de conhecimento, a gama de aplicação que você tem que ter para simplesmente falar assim, eu vou prescrever um intervalado extensivo, tantos minutos, tantas séries, tanto de descanso, tanto de não sei o que lá. Olha o quão trabalhoso ou quão de informações você adquiriu acompanhando a série Fisiologia na Prática. E eu quero te dizer isso porque, para que você entenda, amigo, amiga, e com carinho no que eu vou te falar, para que você entenda que a ponta do iceberg é isso aqui. Qual é o grande problema da educação física? O grande problema da educação física é que o cara vai ver isso aqui, ó. Intervalado extensivo. Já entendi o que o cara faz. Já entendi. Vou fazer igual. E aí eu vou fazer igual para todo mundo. Esse é o grande problema. A famosa preguiça não permite com que a pessoa entenda o conteúdo, o conceito, o método para ele poder gerar autonomia para ele mesmo, para ele aplicar com quem ele quiser, onde ele quiser. Não, ele quer copiar e ficar replicando para todo mundo da mesma forma. E assim não funciona, amigo, assim não funciona. Isso assassina a educação física. Isso assassina a educação física. Porque cria-se cada vez mais profissionais dependentes, cria-se cada vez mais profissionais preguiçosos, cria-se cada vez mais profissionais que não geram resultado. Então, olha que loucura. Intervalado extensivo, o quê? Vamos supor, vou fazer... Tô com uma mulher sedentária de 25 anos, ela vai fazer o intervalado extensivo dela. Serão 3 séries. Olha que loucura, para você chegar aqui, cara... bom, quem acompanhou a série Fisiologia na Prática sabe do que eu tô falando. Quem não acompanhou, tá na hora de pausar o videozinho, amigo. Você tá dando um tiro pela culatra, igual minha avó dizia. Você tá aprendendo coisas que tá passando por cima de coisas que você devia ter aprendido já, amigo. Confie no que eu tô te falando. Então, 3 séries a 8 km por hora na esteira durante, vamos supor aqui, 9 minutos. E a cada série, ela vai descansar às 4,5 por hora durante, vou dar um exemplo, tá? Dependendo da densidade que eu peguei lá, 6 minutos. Então olha que louco.
O meu treino vai ser 3 séries de 8 km por hora durante 9 minutos. 8 km por hora, 9 minutos. E aí, eu não vou tirar ela da esteira igual todo mundo acha que o intervalado é. Ai, o intervalado, o HIIT. Ai, o HIIT você tem que correr e sair da esteira. Correr e sair da esteira. Não, amigo. Isso aí chama Tabata Training, aplicado de várias maneiras, ok. Agora, esse é um método. O HIIT pode ser outra coisa, pode ser um intervalado intensivo e pode ser também um intervalado extensivo, pode ser o método da repetição. Agora, pode ser um intervalado extensivo. No entanto, olha que louco, você não sai da esteira. Você vai falar para sua aluna, quando der 9 minutos, eu vou diminuir a esteira para 4,5, você vai caminhar durante 6, como recuperação ativa, abaixo do seu limiar anaeróbio. Ô, professor Adorno, o que é limiar anaeróbio? Se você não sabe, você tem que voltar lá no curso e assistir ele inteiro, amigo. Legal? Então entenda a progressão didática dessa jossa dessa série. Porque assim você conseguirá gerar autonomia e você vai me ajudar. Como você vai me ajudar? Como que você vai me ajudar? Elevando a educação física. Subindo o nome. Levando a porra da educação física onde ela merece. Sabendo isso, você vai me ajudar muito. E deixa eu te falar, se você está me ajudando, imagina você, o tanto que você vai se ajudar, amigo. Amiga, então, quando a gente quer um intervalado extensivo, é assim que é a pegada. Olha que loucura. Então, mesologia da prática, existem outros métodos, Tabata de várias maneiras a gente pode prescrever. Nós podemos prescrever o método da repetição, nós podemos prescrever o fartlek, o contínuo, nós podemos prescrever o que você quiser, amigo. Mas não é só o método que é importante, é o que vem atrás do método, o que é preciso para eu entender o método, tudo isso é muito importante. Por isso, eu espero que você esteja entendendo. Espero que você esteja entendendo, com carinho e compaixão, a importância prática dessa jossa. Legal? Então, metodologia da prática, porque nós possamos falar de condicionamento cardiorrespiratório, e essa parte aqui, você precisa ter esse conhecimento breve, esse conhecimento prévio. Então eu espero que tudo isso tenha sido adquirido na aptidão cardiorrespiratória. Lembrando que essa parte aqui de condicionamento cardiorrespiratório, eu posso fazer esse fartlek numa corrida, na rua, eu posso fazer através de burpees. Só que lembrando, quando você sai de um ergômetro que você já mensurou, você tem que ter um mínimo de mensuração ou adaptação dessa mensuração para aquele ergômetro. Legal? Então você tem que ter aquele tipo de adaptação. Ah, professor Adonis, como eu faço isso? Na prática, Adonis, fudeu tudo. Na prática, eu não sei fazer teste em burpee. O que eu faço? Pega aquela percepção de esforço e tenta encontrar um número de repetições de um determinado movimento, por exemplo, burpee, que faça com que o teu aluno esteja naquela percepção de esforço. Porque o organismo dela percebe o estresse de uma forma. E não é porque mudou de aparelho que vai perceber de outra forma. Não. O estresse é percebido da mesma maneira. Se está sendo percebido daquela maneira num lugar e está sendo percebido da mesma maneira em outro lugar, quer dizer que o organismo está sentindo a mesma coisa. Ok? O organismo está sentindo a mesma coisa. Então, olha que bobalela que eu estou te dando aqui de dica prática. Quer transferir na prática? Para eu não ficar conversando assim igual cientista, porque cientista vai te falar, não, quadradão, você precisa fazer isso aqui, colar, precisa cada tanto segundo, você precisa aumentar um burpee, não sei o que lá. Você vai fazer isso na prática? Eu tenho certeza que não. A galera não faz nem mensuração na esteira, velho. Na prática, eu vou esperar que o cara faça no burpee. Amigo, isso é utópico. Então, para que eu te ajude a dica que eu te dou, não é nem frequencímetro, porque a frequência cardíaca, ela oscila dependendo de ângulo, dependendo de dia, dependendo do calor, dependendo de quanto se a pessoa tomou café ou não, se a pessoa está estressada ou não, se a pessoa está sem dormir ou não, ela oscila. Então, será uma prescrição inadequada, incoerente, não fidedigna. Agora, amigo, a percepção de esforço, independente do que aconteceu naquele dia, o organismo dela está percebendo o esforço daquela forma. É por isso que a tabela de Borg, perceptiva de esforço, ou subjetiva de esforço, qual que você usar? Qualquer uma. Eu já te dei uns exemplos de algumas que eu sugiro que você use, que são mais fáceis, mais práticas. Usa o que você quiser. Mas a percepção subjetiva de esforço, ela é interessante porque ela te dá esse panorama real. Obviamente, através do aluno, mas ele te dá esse panorama real do que está acontecendo em determinado momento do seu treino. Então, se você consegue
linkar os dois de um ergômetro para o outro, amiga, se você está juntando isso com a proposta do seu treino, que já está mais ou menos coerente com aquilo, se você está juntando isso com a sua análise de treinador, que eu já falei sobre isso, o jeito que você está percebendo o cara, ou a mina que está treinando, por quê? A pessoa está treinando, ela vai te falar, nossa, tá muito pesado, e ela tá rindo, não tá muito pesado, tá incoerente o que ela tá falando com o que ela tá mostrando, tá incongruente. Ok? Então, quando a gente fala em análise de treinador, ela é muito importante também. Aí você vai pegar o que você prescreveu, a análise sua de treinador, de treinadora, personal, do que você quiser. A sua análise e a percepção dele. E aí você vai juntar tudo isso e vai falar assim, legal, posso aumentar um pouquinho, eu posso diminuir. Não, eu posso manter porque tá na proposta. Esse é o intuito. Na prática, amigo, deixa eu te dar a letra. É isso que vai acontecer e se você quiser aplicar de uma maneira que seja coerente, que gere resultados e agir, é isso. Porque senão, deixa eu te falar, é tão grande a bola que você vai acabar não agindo. Aí é pior. Então se eu te ensinar a fazer isso, você vai acabar não agindo. Porque é chato, é difícil, eu sei. Então, usa isso. Adonis, quero aplicar para outro movimento cujo qual não fiz o teste. Você consegue fazer o teste? Legal, se não consegue, não tem problema. Leva pra prática, faz a variação, lembra? É interessante a gente sempre variar, principalmente ergômetros, que é chato pra caramba. Então varia e vai colhendo feedback. Análise, prescrição e vai tendo uma percepção, um conhecimento sobre o teu aluno. Na prática, no dia a dia. Porque assim você vai ter coerência. Assim você vai ter coerência. E aí você já sabe, meu senhor da prática, para ter coerência, obviamente ter um entendimento, uma interpretação do que está acontecendo no organismo daquela pessoa, se tá pesado para ele, vou num burpee, e aí você faz o seguinte link, na esteira, quantos por cento do VO2 máximo fica pesado para ele? 80, 85% do VO2 máximo. Pô, quanto tempo ele mantém aquele esforço de 85% do VO2 máximo? Ele mantém durante 15 minutos. Ok, máximo, legal. Então esse burpee de percepção pesada, se ele manter uma cadência nesse ritmo, ele vai manter por 12, 15 minutos. É uma média aceitável e coerente. Porque o organismo está produzindo nos dois exercícios, independente de o que você esteja fazendo, as mesmas reações, a mesma coisa. Porque senão você não ia estar percebendo o exercício pesado ou outro mais leve, você não ia estar. Você está com outra percepção, ok? Então, olha que dica de ouro, meu amigo, minha amiga, para você usar na prática. E ó, sem balela, usa sem medo, amigo. Usa sem medo. O importante é você colocar em ação. Até porque isso vence, a percepção de esforço vence até a frequência cardíaca na prescrição, em minha concepção teórica. Obviamente, a gente podia ficar discutindo até amanhã sobre isso aqui, mas eu preciso cortar essa aula, preciso acabar logo essa jossa. No entanto, a percepção de esforço é muito mais fidedigna a ponto de, cara, pode ter acontecido o que for com essa pessoa. Se ela pode estar cansada, ela pode estar... Se ela está com a percepção pesada e você analisou ela, ela tá com a fisionomia, com a postura, com a técnica de quem está sentindo o exercício pesado, independente do que aconteceu, se ela está sem dormir, se ela está cansada, o organismo dela está numa percepção pesada e não vai estar subestimando a intensidade que você queria, por exemplo. Você tem certeza que aquela intensidade não será subestimada por uma variabilidade da sua frequência cardíaca, por exemplo. Então, olha que show, mais um ponto positivo de você usar a percepção de esforço, que eu já falei em outras aulas, em outros cursos, sobre o como eu gosto de utilizar ela na prática. Na prática ela é bem show, fenômeno. Legal? E a ciência corrobora muito a utilização dela, viu? Não estou falando aqui só de empirismo. A ciência, e pode procurar os artigos que você quiser, a ciência ela corrobora muito a utilização da percepção subjetiva de esforço, ok? Até como prática de prescrição, perfeito? Agora, obviamente, se a gente consegue prescrever através de testes, de avaliações diagnósticas fidedignas, obviamente que aí nada substitui isso, legal? Não estou colocando aí que algo substitui alguma coisa, mas não. Mas se você consegue prescrever através de teste, legal. Mas a percepção de esforço, salva. Principalmente se você entendeu que para gerar adesão dos seus alunos, para tirar a monotonia dele dos treinos, é interessante a variação. Eu vou ficar falando para você ficar fazendo teste todo mês em 10 ergômetros, 10 aparelhos diferentes? Óbvio que não. Isso não é nem um pouco prático, ok? Isso pode estar num livro.
Pode ser que esteja dentro de um artigo, mas pro cientista que está ganhando para fazer isso, amigo, tem a vida inteira dele para fazer essa porra aí, ele não se importa se está demorando 10, 15 anos para acabar aquela merda, para ele não liga. Agora para nós que estamos na prática, amigo, que o tempo está correndo e você precisa ganhar dinheiro, você tem que economizar tempo, amigo. Essa é a verdade. Então economiza tempo, bota em ação e toca o terror, porque o resultado vai vir. O resultado vai vir. Pode ficar tranquilo. Se o aluno estiver indo na aula, o resultado vai vir. Então, amiga, quando a gente fala em condicionamento cardiorrespiratório, é interessantíssimo que você tenha entendido essa aula, que eu possa ter me expressado bem para que você tenha entendido que é importante nós utilizarmos esses ergômetros dinâmicos, exercícios dinâmicos. Você pode mudar, até deve mudar para garantir adesão, para tirar a monotonia, para deixar o treino mais divertido, mais desafiador. A prescrição geralmente ela vai ser através de métodos de treinamento dinâmico, ok? Você não precisa se apegar apenas em um método. Você pode trocar, usar um intervalado extensivo e um fartlek no mesmo treino. Você pode ter momentos de força, ter momentos de condicionamento cardiorrespiratório no mesmo treino. Você pode ter só condicionamento cardiorrespiratório, só momento de força. O que você quiser, lembra? A parte principal aqui, o que eu estou fazendo aqui, minha missão. Quero que você entenda os conteúdos ou o que pode conter numa parte principal de uma sessão de treino. Isso, amigo, faz assim, ó, junta as mãozinhas, agradece, porque ninguém nunca vai te falar sobre essa jossa. Deixa eu te falar, pode ser que até depois do curso alguém comece a falar, mas até agora ninguém vai falar sobre isso. E eu tô te explicando na íntegra. Aproveita e comece a colocar em prática, se você obviamente quiser gerar resultado. Então na aula de hoje, ó, nós conhecemos um dos componentes da parte principal, pode ser. Você pode usar o que você quiser, mas eu estou te sugerindo isso. Se você não quiser, não tem problema. Pode ser o condicionamento cardiorrespiratório. Uma parte aí onde você vai dar ênfase e prioridade apenas para exercícios dinâmicos e prescrever através de métodos de exercício dinâmico, VO2 máximo, etc. Legal? Espero que você tenha entendido tudo que eu quis te dizer. Por acaso você gostou, dá um olhão lá no Instagram, fala com a gente no WhatsApp, vou ficar muito feliz em saber. Obrigado pela sua participação, mais uma aula. E na próxima aula a gente vai conhecer mais um componente da parte principal. Aperta os cintos aí que cada vez mais a coisa tá linda. Beijo no coração.